A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para fazermos mais uma transmissão de A Igreja no Seu Lar. Vou fazer uma breve leitura para a introdução e logo já passarei para o nosso pregador de hoje, que vai nos trazer uma pregação, mensagem direto ao seu coração. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiveres obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Eu fiz a leitura em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Amados irmãos, o texto aqui já nos diz tudo, e hoje nós queremos trabalhar este lado. O lado da assistência, o lado de assistirmos, o lado de ajudarmos. Amados irmãos, quantos e quantos na nossa igreja, entre nós, estão aí a passar necessidades, alimentar, e às vezes nós não temos de sobra, mas temos algo em casa, então vamos dividir com os nossos irmãos. Vamos trazer algo para a igreja. Traga aquilo que Deus propuser no seu coração. Eu tenho certeza que a nossa liderança, o nosso pastor, o nosso departamento de celeiro, todos irão ficar felizes. E mais feliz ainda quem receber este benefício. Vamos passar para o irmão Eliel, nosso presbítero, o qual nos trará a mensagem desta noite. Prepare-se e abra o seu coração. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero dar graças a Deus por essa rica oportunidade que Deus nos concede de, através aqui dessa live, a gente poder estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. E é com simplicidade, com humildade e com gozo no coração. Eu havia preparado um texto, e esse texto, ele é o mesmo texto lido pela Ana Paula. E eu sei que há diversos textos na Bíblia de Deus, na palavra de Deus, que vai nos ensinar sobre caridade, assistência social, mas esse texto, ele nos chama bastante atenção, porque ele é um dos textos em que é um dos últimos sermões de Jesus Cristo antes da crucificação. E por se tratar de uma das últimas mensagens, antes da crucificação, nos parece que dá uma conotação maior, uma importância maior. É como quando a gente vai sair de casa. Você vai sair de casa e você dá o último recado na sua casa: olha, lembra de estender a roupa, lembra de fazer isso, olha, coloca isso naquele lugar, não deixe isso de fora. Então você vai deixando os últimos recados importantes que não pode ser esquecido. E esse texto muito nos chamou a atenção, e eu gostaria de ler ele com você, que se você não teve a oportunidade de acompanhar-nos na live aí com as irmãs, eu falo isso porque quando tem essas lives lá em casa, a gente reúne todo mundo, e todo mundo assiste, tanto das irmãs quanto dos irmãos. Assim foi na passada, e não sei se na sua casa foi da mesma forma. Sendo assim, o texto é Mateus 25, a partir do verso 31, que diz assim. Eu vou ler ele até o 46. A Ana Paula foi até aqui a metade do capítulo, esses alguns outros versículos, mas eu gostaria de concluir ele porque ele é muito importante. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier,
em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança do reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vieste e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, ele dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Esse texto é de uma profundidade muito tremenda, e eu creio, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela está vivendo um momento glorioso na terra. Às vezes você vai me dizer, no ponto de vista humano, você pode dizer: mas Eliel, as igrejas não estão podendo nem ter culto direito. Aquilo que era tão bom na igreja, chegar, cumprimentar, abraçar, isso foi proibido, isso praticamente não se faz mais. E aí eu te chamo a atenção para o segundo tópico, para a seguinte questão. Como eu tenho visto Deus usar os teus servos aqui nesses últimos dias, eu tenho visto que Deus tem trazido um despertar para a sua igreja, aonde os eleitos vão se revelar, aonde a igreja do Senhor Jesus vai se manifestar. E talvez, quando nós abraçávamos, quando nós nos cumprimentávamos, talvez não tinha sinceridade naquilo. Mas agora chegou o momento da igreja se manifestar. Chegou o momento da igreja provar a que veio. O texto que nós lemos aqui, a Ana Paula foi muito bem em dizer aqui, que a igreja do Senhor Jesus, ela foi levantada, ela foi chamada para propagar boas novas ao reino de Deus e cuidar do seu próximo. O que a palavra de Deus nos diz sobre o novo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus de todo o entendimento, de todo o coração, e não é capaz de socorrer um próximo, uma pessoa que está perto de você padecendo, lamento em te informar que você não ama a Deus, que você não cumpre a vontade de Deus. E Jesus estava aqui falando com os seus discípulos e explicando para eles: olha, quando chegará um dia em que eu, o rei, irá voltar, e de um lado vai separar as ovelhas, do outro os bodes.
E para as ovelhas ele vai dizer: vinde, bem-vindo de meu Pai, porque quando eu estive nu, me deste de vestir, tive sede e me deste de beber, estive na prisão, enfermo, e foste me visitar. E eles vão e faz a pergunta para Jesus, e diz: Senhor, quando te fizemos isso? E ele vai te responder: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Então é muito importante a igreja entender o seu propósito, o seu chamado. Eu dizer para você que eu entreguei o meu coração para o Senhor, se eu dizer que eu entreguei a minha vida ao Senhor, o coração ele pulsa para a vida, então significa que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, significa então que eu cuido da minha vida espiritual, eu cuido do meu próximo como eu cuido de mim. E é muito interessante a gente chamar a nossa atenção para dentro da palavra de Deus, que a Bíblia é repleta de situações onde vai mostrar que o amor ao dinheiro levou o homem à perdição. Os irmãos sabem muito bem, por exemplo, todos se lembram da passagem do jovem rico. Um jovem que tinha, na verdade ele não tinha as coisas tinha aquele jovem. Tanto é que ele diz para o Senhor Jesus que guardou todos os mandamentos. E Jesus diz para ele: olha, lhe falta uma coisa, vá e vende tudo e segue-me. E aquele jovem temeu no seu coração, porque ele era muito rico e não queria doar nem sequer a metade. Como também não lembrar, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu era um homem, um cobrador de impostos, e ele, em certo dia, Jesus chega na cidade e Zaqueu deseja ver Jesus. E os irmãos também conhecem muito essa passagem. E ele sobe em uma árvore, ele vê o trajeto que Jesus vai passar, e naquele caminho ele sobe em uma árvore e espera Jesus passar. Jesus passa, para debaixo daquela árvore, pede para ele descer e vai para a casa dele, vai pousar na casa dele. E é interessante a confissão, o compartilhamento que Zaqueu faz em sua casa. Ele diz o seguinte: Senhor, eu vou repartir metade dos meus bens aos pobres. De cara, ele provou a conversão na hora ali para o Senhor. Ele disse: Senhor, eu vou repartir metade dos meus bens aos pobres. E ele diz algo que nos chama muito mais a atenção: e se por acaso eu tiver defraudado alguém, se eu tiver dado prejuízo a alguém, eu vou retribuí-lo 4 vezes mais. Ele tinha convicção do que ele estava falando. E o que Jesus diz? Verdadeiramente houve salvação nesta casa. Então eu quero te convidar. Ana Paula falou muito aqui sobre o celeiro. Sabe, se você entregou o seu coração realmente para Jesus, é muito importante você entender: você não foi chamado nessa terra para juntar coisas. Não, você foi chamado para compartilhar coisas. Muito se fala em compartilhar, e a igreja foi chamada para compartilhar a salvação, compartilhar o reino de Deus e compartilhar os bens que Deus te deu. Eu fico muito admirado quando eu vejo algumas pessoas quando arrumam o primeiro emprego. Aí naquele primeiro emprego ele pega todo aquele salário e dá como gratidão ao Senhor na casa do Senhor. Aqui na nossa igreja nós vemos vários irmãos, e eu tenho visto que Deus tem honrado a fé de cada um desses irmãos. Então, se você deu o seu coração a Deus, irmãos, antes também eu era muito apegado às coisas. Eu me lembro quando falava-se na nossa igreja que, olha, vai ter um bazar. O bazar é uma ótima oportunidade de caridade. Por quê? Porque você pega uma roupa sua de bom estado e coloca para vender ali um valor simbólico. E se você vê no semblante das pessoas que estão comprando ali naquela hora, você percebe a alegria de estar comprando e pagando naquele valor simbólico. Mas muitas vezes eu falo: Senhor, eu te dei o meu coração, a minha vida é tua. Aí os irmãos, nós vamos ter aqui agora o nosso celeiro, vamos ter aqui o nosso bazar. Aí eu chego lá e abro o meu guarda-roupa. Aí Jesus começa a falar para mim: doa esse terno, doa essa camiseta, doa essa calça, doa esse sapato. Aí eu ficava: nossa,
mas essa camiseta eu gosto tanto dela, essa camisa eu acho ela tão bonita para mim, ela me cai tão bem, esse terno eu gosto tanto dele. E Jesus falava: tá, porque eu tenho você. Se você é meu, você não é das coisas. As coisas não mandam em você. E eu aprendi a compartilhar essas coisas. E quer saber, irmãos, quanto mais eu doava, muito mais eu ganhava. É uma coisa, é uma conta que não fecha, que não bate. Quanto mais eu ofertava, quanto mais eu dava, mais eu recebia. E eu gostaria de convidar você a viver esse sobrenatural de Deus. Uma outra passagem muito importante também. Um sábio, certa vez, chegou em Jesus Cristo e quis perguntar para ele como herdar o reino dos céus. E ele narra ali todos os mandamentos também. E Jesus então depois Jesus pega e fala para ele, cita uma passagem muito conhecida também, que é do bom samaritano. E é uma passagem que nos desperta para nós como igreja, porque fala de um homem que foi assaltado. Bateram nele e deixaram ele quase morto no chão. E a Bíblia nos fala que naquele caminho ia passando um sacerdote. O sacerdote passou perto daquele homem, o sacerdote cortou volta daquele homem. Ele quis fugir daquele homem que estava caído. O sacerdote. Depois vem passar quem? Um levita, que também corta uma volta daquele ferido. É muito importante nós entender e saber nos posicionar no reino de Deus. O sacerdote era um homem que foi levantado para ajudar os feridos. O levita, que tanto fala que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que canta, que louva, também foi levantado para dar as mãos ao necessitado. E ele negou. E aí quem vem? Um estrangeiro. Será que será necessário as pessoas de fora fazer caridade aos nossos irmãos, ao invés de nós, igreja, fazermos? Às vezes você tem raiva daquele rapaz que você chega no sinaleiro e ele vem limpar o seu para-brisa. Às vezes você não gosta de uma pessoa que está no sinaleiro e vem te oferecer um produto. Pessoa que está lutando para ganhar o seu ganha-pão. Quantas e quantas vezes, não falam isso para me vangloriar, longe disso. Eu já vi cachaceiro chegar em mim e pedir dinheiro. E eu sei que ele vai beber pinga. Se eu tiver um trocado ali, eu dou dinheiro para ele. Independente do que ele vai usar aquele dinheiro. Eu não sou juiz na vida dele, mas eu abençoo a vida dele. Eu falo, está aqui, eu te abençoo em Cristo Jesus. Deus te ama e Ele vai mudar a sua história. Nós fomos chamados para isso. Muitas vezes uma palavra de esperança para essas pessoas vai mudar a história delas. Às vezes eu chego no navio, esse dia eu estava observando uma senhorinha vendendo balinha na porta do supermercado. Eu não queria balinha, mas eu disse para a senhora, eu não tenho, eu não quero a balinha, mas toma aqui esse trocado. Irmãos, não é, nós não fazemos as obras para sermos salvos, fazemos as obras porque somos salvos. É por isso que nós fazemos as obras, é porque nós amamos o próximo. Às vezes nós nos preocupamos muito com o crescimento da igreja, queremos ver conversão de almas, queremos ver batismo com o Espírito Santo, queremos ver renovação de vidas. Mas o que nós temos feito para que isso aconteça? E você sabia que a caridade, o amor ao próximo é o grande responsável por isso? Você sabia que através da sua assistência social é capaz de ganhar uma alma para o reino de Deus? Chega no seu celeiro, meu irmão. Deus, eu tenho dito isso aqui, Deus tem nos dado mais do que o suficiente para vivermos. Então chega no seu celeiro, fala com o Espírito de Deus, fala, Espírito de Deus, o que o Senhor quer que eu leve? Lembra, meus irmãos, do próximo. Ana Paula falou aqui no grupo aqui das irmãs, que no próximo domingo, a gente fazer uma campanha aí em prol do celeiro da igreja, para que nós possamos fazer aqui um grande levantamento de mantimentos, para que nós possamos abençoar famílias, nossos irmãos. E eu sei, irmãos, que muitas vezes, isso eu falo por mim também, muitas vezes a gente sai da nossa casa um pouco até atrasado para estar na igreja e esquece, sabe? Então eu gostaria que você desse essa atenção e que nós possamos fazer esse mutirão aí, apanhar esses mantimentos e trazer para a casa do Senhor. Mas que não paramos só nisso,
Que nós possamos aprender a olhar com o olhar de Deus, aquela pessoa mais necessitada, aquela pessoa que precisa, às vezes nem está na igreja, mas é um vizinho seu, que precisa de uma roupa, que precisa de repente de uma visita, precisa de uma oração, precisa de um apoio, e nós fomos chamados para isso, fomos capacitados por Deus para levarmos boas novas e também mantimento. O dízimo e oferta também são revestidos em mantimentos para o reino de Deus. Eu sei que muitas vezes as aquisições que fizemos, nem sempre conseguimos separar parte desse valor para socorrer todos os irmãos. Ana Paula citou aqui também a respeito de muitas empresas praticamente estarem fechadas, a 44 ali, irmãos, muita gente desempregada. E sabe, irmão, deixa eu só te dizer uma coisa: igreja é igreja ajudando a igreja. Quando eu digo igreja, é eu ajudando o meu irmão, sabe? E eu vejo às vezes muitas pessoas que chegam até mesmo no nosso pastor e dizem: pastor, eu estou até envergonhado, mas lá em casa não tem nada, eu não tenho água, eu não tenho dinheiro para pagar a luz, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar a água, eu estou até envergonhado, eu não tenho mantimento. Meus queridos, isso não é ser envergonhado. Você precisa permitir que Deus cumpra o propósito da igreja na sua vida. E sentir gozo, amor de ser cuidado, ser amado. É muito importante você entender isso, se posicionar no reino. Hoje, talvez você está pedindo cesta, mas amanhã pode ser que você está doando muita cesta para as outras famílias. Então aprenda a ser grato a Deus também na dificuldade. Aprenda a humilhar. Aprenda a pedir a ajuda aos seus irmãos, porque tem muitas pessoas também que querem que nós, como os líderes aqui, adivinhem que você está passando por necessidade. Não, abra o seu coração. Olha, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou com dificuldade de arrumar emprego, eu estou com dificuldade na minha geladeira está vazio, então eu preciso de ajuda. E eu tenho certeza, irmão, se você buscar ajuda com humildade, com sinceridade, a igreja vai te abraçar, a igreja vai te amar, e a igreja vai cuidar de você. E igreja, quer ver os números multiplicar? Vamos investir na área social, vamos investir no celeiro, vamos investir em pessoas, irmãos. Nós precisamos investir em pessoas, não em coisas. É muito importante você entender em que período você está vivendo. Você está vivendo na dispensação da graça. Já já o rei volta aí. E se você não fizer essas coisas, meu irmão, as obras não vão te salvar. É o que eu disse, você não faz obra para ser salvo. Você faz as obras porque você já é salvo. E porque você aprendeu a amar o teu próximo. E se você ama o teu próximo, querido, abre o teu coração, fala com o Senhor, e Ele vai te mostrar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Irmão Eliel, quer dizer que então eu vou ter que socorrer as pessoas do Brasil inteiro? Não. Se você falar com o Espírito Santo, Ele vai te mostrar aquela pessoa, que muitas vezes não vai precisar nem de você tirar o dinheiro do bolso, mas um conselho do céu muda a história de muitas pessoas. Aqui na nossa igreja, por exemplo, eu falo isso com muita alegria, porque foi vitória na vida dessa pessoa. O pastor Lucas Galdino, ele chegou aqui e trabalhava num postinho de saúde e ganhava muito mal. E um dia ele conversando com o pastor Sandro deu uma luz para ele, deu uma dica para ele, comercial. E ele então pegou essa dica e Deus honrou ele grandemente. E eu tenho certeza que Deus capacitou eu e você para fazer isso com as pessoas. Amém? Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que naquele dia o Senhor não possa dizer para você, que você não seja um dos bodes em que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas que Ele possa dizer para você: vinde, bem-vindo meu Pai, e entra para o gozo, para o reino que está preparado para você desde a criação do mundo. Amém? Eu gostaria de louvar o Senhor com um corinho aqui. Eu gostaria de, se você estiver aí na sua casa, se você estiver próximo de alguém na sua casa, que você pudesse
cantar essa canção conosco aqui, que diz: como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. É uma canção que vem falar muito ao nosso coração, e eu quero te convidar a dizer para essa pessoa que está do teu lado que como é precioso estarmos juntos. Vamos lá, irmão? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, somos um no amor de Jesus. Que a igreja não venha viver de hipocrisia, que o seu problema seja o meu problema, a sua necessidade seja a minha necessidade, e assim vice-versa. Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade de trazer esse despertamento através do teu Santo Espírito aos eleitos, à tua igreja, que a qual o Senhor chamou para isso. Pai, que o Senhor venha colocar em nós um coração generoso, um coração que venha amar o nosso irmão, que nós venhamos entender a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Eu sei, meu Pai, que não sou eu que vou resolver o problema do mundo, mas eu acredito que a tua igreja unida, ela é muito forte, porque a tua igreja unida no Senhor, nós venceremos as dificuldades em Cristo Jesus. Pai, eu quero te louvar por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.